Alô, 19 horas, live sobre diabetes. Vamos lá, galera, vamos falar de diabetes. Eu vou esperar todo mundo entrar, esperar a Irlena entrar. Já vou abrir aqui a caixa de perguntas. Ó, bem do lado dos comentários aqui, gente, bem do lado dos comentários tem um ponto de interrogação. E aí vocês podem ir nesse ponto de interrogação aqui e colocar, por exemplo... a Dani perguntou: remédio para diabetes, como o Victoza, auxilia no emagrecimento? Tem muitas perguntas sobre Victoza, Saxenda, Ozempic. A gente vai deixar essas perguntas aí pra gente comentar todas na live. Estão todas anotadinhas aqui, ó. Anotei todas. Vão mandando perguntas, tá? Doutora Irlena entrou. Vamos lá, doutora Irlena. Grande amiga de faculdade. Fizemos Universidade Federal do Pará juntas. Uma pessoa muito querida, deve estar conectando aí. E ela é endocrinologista, titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Uma pessoa maravilhosa. Atualmente morando em Vitória. Já vi aqui o seu Ederson, que é o pai da Irlena entrar. Oi, seu Ederson, tudo bem? Kellen, boa noite. Estou esperando só a doutora Irlena aceitar o meu convite. Temos muita coisa para falar. Como saber se sou diabético? Vai ser a primeira pergunta que a doutora Irlena vai responder para a gente. Talvez uma coisa que eu aprendi... Doutora Irlena, me aceita. Você não está conseguindo participar. Peraí, vou te chamar de novo. Te chamei de novo, tá aparecendo aqui aguardando. Então, uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. E tem muita gente, tem muito paciente que não sabe nem como descobrir se é ou não diabético. Às vezes a gente pergunta: você é diabético? Ah, não sei, nunca fiz exame. E aí quando a gente vai ver aquela glicemia já está muito acima de 100, que é o nosso parâmetro. Mas eu quero muito que a Irlena fale um pouco da experiência dela dentro de consultório, como que ela faz para fazer esse diagnóstico. Está travando para mim. Vou colocar de novo. Tá travando? Olha, aqui para mim tá normal. Doutora Irlena. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou sair e vou entrar de novo para eu conseguir chamar a Irlena. Vou sair e vou entrar para ver se é algum problema no meu. Que ela tá dizendo que tá travando. Fiquem aí. Eu vou sair e vou entrar. Bora ver. Ela me chamou agora, bora ver se vai, antes de eu sair. Bora lá, Irlena. Tá aparecendo? Ei, Carol, agora foi. Que bom! Tudo bem? Menina, só assim pra gente se ver. Só assim pra gente se ver e pra gente se falar, né? Nossa, tá travando muito aqui pra mim. Eu tô normal aqui. Você tá me vendo bem? Agora parece que normalizou. Agora foi. Tô vendo, tô ouvindo, tá tudo ótimo. Pessoal, se vocês estiverem Legal, agora vendo melhorou. tudo bem. Ai, Irlena, te apresenta aí pro pessoal. Então, eu já dei uma mini apresentação quando estava conectando. que legal. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer a minha amiga de faculdade, Carol, pelo convite, né? Fiquei muito feliz, viu, com esse convite da gente poder divulgar essa informação de qualidade, como você tem feito também na internet. E é importante porque a gente deixa de atingir um a um que a gente faz no consultório para atingir muito mais pessoas, né? E ajudar cada vez mais.
Então, eu me chamo Irlena, eu sou médica endocrinologista, né? Estudei junto com a Carol na Universidade Federal do Pará. Depois saí, fiz clínica médica em Belo Horizonte, a residência de clínica médica e a minha endocrinologia no Rio, e depois acabei fazendo, como eu fui nadadora muitos anos da minha vida, acabei fazendo uma pós-graduação em medicina do esporte também. E hoje eu me dedico a ajudar pacientes diabéticos, pacientes que desejam emagrecer, ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, o meu contato mesmo é muito grande com esse público e eu quero passar cada vez mais essa informação de qualidade, com aceitação e mudança de hábitos também. Está sendo um prazer para mim participar aqui com você, Carol. Virlina, muito obrigada. A gente conversa muito pelo WhatsApp em relação a essa mudança de estilo de vida que tem que acontecer, essa mudança alimentar. A Irlena também tem podcast que chama Doce Vida Diabetes, né, Irlena? Isso. A Irlena tem um podcast muito legal, então assim, para quem tem familiar com diabetes e tudo, colocar e ficar ouvindo lá durante a sua esteira, seu cardio. Ela tem uma didática incrível para dar aula. E assim, de vez em quando eu consigo escutar, ela tem muita didática, fala muito bem de diabetes, com muita informação científica de qualidade. Como eu falei, ela é membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, é uma pessoa incrível para vocês seguirem e acompanharem tudo que ela posta lá no Instagram dela. E, Irlena, então vamos começar com a primeira pergunta. Na tua prática, assim, tão grande com pacientes diabéticos, como o paciente, né, o seguidor perguntou, como saber se sou diabético? Aí, como é que tu orientas isso em consultório? Ótimo. Antes eu vou dizer que o nosso país, o Brasil, é o quinto maior país em número de diabetes, de pacientes portadores diabéticos do mundo, né? Então nós somos mais de 16 milhões de pessoas com diabetes e 50% ainda não sabe que é, Carol. Então esse diagnóstico que a gente precisa fazer, ele é fundamental para diminuir cada vez mais o número de complicações relacionadas ao diabetes. O diagnóstico do diabetes, ele é laboratorial, né? Porque na maioria das vezes o paciente diabético, ele não sente nada. O principal sintoma do diabetes é justamente não sentir nada. Então, exames anuais, em geral, a partir de 35 anos, principalmente se você tiver algum fator de risco, como excesso de peso, alteração do colesterol, questão de pressão alta, pessoas com diabetes na sua família, então história familiar de diabetes, você que engravidou e alterou a sua glicose também tem que fazer o acompanhamento anual depois, teve diabetes gestacional. Então esses são alguns fatores de risco que a gente precisa ter atenção na hora de fazer essa avaliação. Como fazer o diagnóstico do diabetes? Existem 3 medidas que a gente precisa fazer. A primeira delas, o primeiro critério, é quando a glicose de jejum, tá? Depois de 8 horas de jejum, dá maior ou igual a 126 em 2 situações diferentes, em 2 medidas diferentes, tá? O segundo critério é após o teste de tolerância oral à glicose, que é aquele teste ruim do líquido doce, que realmente a gente só pede quando há necessidade. Se essa glicose estiver acima de 200, também já podemos fechar o diagnóstico do diabetes. Hoje a gente já tem um critério que é relativamente mais moderno, mas é de pouco tempo para cá, que é o da hemoglobina glicada. Para quem não sabe, a hemoglobina glicada é o método que a gente vê a média da glicose dos últimos 3 meses, porque a glicose ela se liga na hemácia, que é a hemoglobina, que transporta o oxigênio no sangue. Então, se a hemoglobina glicada estiver acima de 6,7, maior ou igual a 6,7, também é um dos critérios. E ainda temos um 4º critério, que envolve a questão dos sintomas, que é quando, por um acaso, você às vezes vai na casa de alguém, está participando de alguma feira, que você vai e mede a sua glicose, e essa glicose está acima de 200, e com sintomas clínicos, ou seja, emagrecimento, excesso de sede, excesso de fome, quando você tem muita infecção urinária, principalmente mulheres, homens com diagnóstico de impotência sexual, sintomas relacionados
maior que 200 também fecha o diagnóstico. Então, são 4 modalidades, aí 4 critérios que a gente usa na prática para dizer se uma pessoa é portadora de diabetes ou não. Certo. Então, sempre vai precisar do exame laboratorial e daí a importância do profissional, assim, do médico, qualquer médico, basta ter um CRM, né? A gente estuda isso na faculdade, a gente estuda isso nos consensos, qualquer médico pode solicitar esses exames. Né? Alguns exames, por exemplo, como a glicemia, eu acho que também o nutricionista pode pedir, mas é um diagnóstico médico, porque é um diagnóstico de doença. Então, geralmente a gente pede a glicose, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada. A gente pede... eu sempre peço a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. Em alguns casos eu completo com a insulina, porque eu já tento ver se existe alguma resistência, né? E, apesar de não ser a dosagem de insulina, ainda não entrar como um critério diagnóstico, né? Sim, Agora, sim. uma coisa... geralmente a gente vê pacientes abrindo o quadro do diabetes já com uma complicação, é isso? Já com um infarto, já com um AVC, já, por exemplo, renal crônico, então, ou então com uma doença renal crônica não dialítica, uma nefropatia. E aí entra nesses 50% da população que nem sabe ainda que é diabético. O que tu costumas, nesse primeiro, a gente sabe que são 2 exames, né? Porque tem que se confirmar. O que tu costumas orientar em relação, logo nessa primeira abordagem com o paciente? Porque como que é a tua primeira abordagem? A gente está falando sobre a abordagem integrativa do diabetes, né? E eu sei que tu fizeste medicina do esporte, tem essa abordagem mais integrativa, não é só aquela questão do, olha, você tá diabético, te abraça aí com essa medicação para sempre, que não tem melhora. Como é que tu costuma abordar entre o primeiro exame e o segundo? Quais tu achas que são, tipo assim, as 5 principais medidas que o paciente tem que adotar para buscar um segundo exame, tipo, melhor? Negativo, entre aspas. Sim, sim. Na verdade, quando a gente já tem um exame laboratorial alterado, Carol, a gente não espera muito não, sabe? Dependendo do valor, a gente já começa essa abordagem inicial, porque a pessoa, na maioria das vezes, tem no mínimo um pré-diabetes, né? Então, já é preciso abordar de maneira mais específica. Eu acho que a gente ficar parado, já vendo alguma coisa acontecer, não ajuda em nada o paciente, tá? E quando a gente fala em diabetes, a gente sabe que nos últimos 5 a 10 anos houve uma evolução muito grande do ponto de vista do tratamento medicamentoso para o diabetes. Muitas drogas novas, muitas drogas que inclusive previnem complicações, evolução de complicações crônicas, porém, a gente precisa voltar ao básico, né? Que o tratamento, o plano de cuidados para o paciente diabético, portador do diabetes, precisa envolver mudanças de estilo de vida, precisa envolver melhora de comportamento, precisa envolver melhora de mentalidade em relação à doença também, tá? Porque o corpo ele está avisando, o corpo ele está gritando, o corpo ele está precisando de melhora desse ponto de vista. Então, se eu pudesse elencar 5 coisas que poderiam ajudar esse paciente, assim como qualquer outra pessoa que ainda não tem o diagnóstico de alguma doença crônica, seria aquele básico, né? Que nem é tão básico assim. Melhor alimentar, equilíbrio alimentar, plano de cuidados em relação a exercício físico, qualidade do sono, que muitas vezes a gente deixa para depois, mas o sono influencia demais na nossa qualidade em relação à saúde. A questão intestinal faz muita diferença também, e gerenciamento de estresse. Então, assim, eu acho que esses 5 pilares aí, tem outros que a gente também trabalha dentro do consultório, mas se a gente conseguir equilibrar talvez 1 ou 2 desses 5 aí, a gente já consegue um benefício muito grande na saúde,
seja do paciente portador de diabetes ou não. E, por exemplo, em relação a esse equilíbrio alimentar, o que os estudos, qual o posicionamento, por exemplo, da SBEM e dos estudos, qual seria a melhor abordagem alimentar? A gente sabe que a nutrição é uma caixinha de várias ferramentas, mas a primeira abordagem do paciente diabético, ela deve ou não deve ser com baixo teor de carboidratos, baixo teor de carboidratos de alta carga glicêmica. Como que isso funciona na tua prática? Sim, uma das grandes dores dos pacientes que descobrem o diabetes, das pessoas que descobrem o diabetes, é justamente isso, é a alimentação. É achar que não vai poder mais comer nada, é achar que vai todo mundo apontá-lo numa mesa de almoço, num lanche com os amigos, pelo fato de ser diabético, né? O diabetes, ele é eminentemente classificado, né, definido como a glicose alta no sangue, tá? E essa glicose, ela vem muito, sim, de carboidratos, mas é importante falar, Carol, que os carboidratos, eles têm carboidratos bons e carboidratos não tão bons, né, dentro da alimentação. Então, ter fontes boas de carboidrato serve para os pacientes diabéticos também, né? Então, carboidratos mais complexos, com maior número de fibras, como legumes, verduras, frutas. Então, você comer comida de verdade. Você comer aquilo que te traz nutrientes também, tá? Hoje, Carol, a gente até trabalha muito com os pacientes diabéticos, inclusive, essa questão do açúcar, do adoçante, o que é melhor, um ou outro, né? O melhor é não adicionar, tá? Se a gente puder sentir o sabor natural dos alimentos, ó, esse está de parabéns. Mas para quem não consegue, a gente vai adaptando na alimentação aos poucos, né? Porque a orientação que a gente tem hoje em termos nutricional, os estudos mostram que existem muitas estratégias, tá? Por exemplo, a dieta low carb para os pacientes diabéticos que se adaptam bem a ela, tá? Ela funciona. Ela funciona porque ajuda na perda de peso, né? Ela funciona porque ajuda nessa melhora da resistência insulínica. Porém, a melhor alimentação, a melhor dieta é aquela que você faz e consegue manter. Não adianta a gente fazer algo, alguma estratégia, seja ela científica ou não, né, da moda ou não, se você vai fazer, mas depois não vai conseguir manter. Porque essa manutenção a médio e longo prazo, ela é importantíssima do ponto de vista do controle da glicose. Então, a orientação que a gente dá, na verdade, para o paciente diabético, é aquilo que todos nós devemos fazer. Uma alimentação com legumes, verduras, frutas, evitar excesso de alimentos industrializados, excesso de alimentos processados, frituras, doces em geral, né? Porque não é porque eu não sou diabética, apesar de ter a minha lâmpada, eu já nasci com a minha lâmpada, viu, Carol? Que a minha família, por pai de mãe, é toda diabética. Então, eu já nasci com o meu fator genético aqui, a minha lâmpada, que ela pode acender a qualquer momento, mas lembrando que genética não é destino, então a gente precisa ajustar hábitos, melhorar o nosso dia a dia, para que a gente tenha, assim, esse equilíbrio alimentar e esse equilíbrio dentro do controle da glicose também. Certo. E quando tu falaste justamente nos carboidratos ricos em fibras, eu falo muito para os pacientes dessa questão que tem um estudo, eu acho que é da Nature, que mostra exatamente a questão da relação da alimentação, o tipo de dieta, o efeito na microbiota e a sinalização dos enterohormônios. E mostra a dieta saudável, um padrão mais de dieta do Mediterrâneo, e aí mostra a dieta de padrão ocidental, rica na Carbolândia. Eu digo que a dieta de padrão ocidental tem a Disneylândia, é a Carbolândia. Sorvete, refrigerante, pizza, e a dieta de padrão do Mediterrâneo. E aí mostra que, justamente por ser muito mais rica em fibras, existe todo um efeito na mucosa, na mucina do intestino e na diversidade de bactérias nesse microbioma, ou seja, nesse ambiente da quantidade, da qualidade das bactérias presentes no intestino.
E essas bactérias no intestino, junto com a presença de fibras, estimulam a produção do GLP-1, que é o glucagon-like peptídeo, que é justamente o que a indústria, assim, o que existe no natural, a indústria farmacêutica tenta imitar através das medicações que são análogas do GLP-1. A maioria das pessoas não sabe que essa classe de medicamentos são análogos do GLP-1, são uma tentativa da indústria farmacêutica imitar o efeito do GLP-1, que é um hormônio que a gente produz se a gente tiver na alimentação uma alimentação riquíssima em fibras e o nosso intestino funcionando naturalmente. Então, quando tu falaste que um dos pilares dessa abordagem no teu consultório é a questão do intestino, eu fiquei assim, é isso mesmo, né? Porque só que tá ligado justamente com a alimentação. A nossa alimentação, ela é o pilar dessa pirâmide do tratamento. Se existir a necessidade de algum medicamento, vai ser a cerejinha do bolo, né? Vai ser o topo da pirâmide. Muito bom, muito legal. Eu vou colocar uma perguntinha se quiser falar alguma coisa, eu vou pegar uma pergunta aqui dos seguidores. Não, eu acho que é isso mesmo. A flora intestinal, hoje, está sendo muito estudada e tem muita relação com diabetes, emagrecimento, doenças autoimunes. Então, e essa flora intestinal, Carol, acho que é importante falar aí, para quem está na live também, que ela vem desde a barriga da nossa mãe. Então, quando a mulher está planejando engravidar, né, eu acho que a gente já pensar nisso também influencia no futuro do bebê, né? Então, fazer uma gestação, uma alimentação equilibrada, o aporte de nutrientes nesse período gestacional já influencia na questão de flora intestinal. Depois passa por hábitos que se tem aqueles 3.000 dias, né? Aqueles famosos 3.000 dias da criança, que são os 3 primeiros anos, né? Que a criança vive, também influencia, até a forma de parto também influencia, o exercício influencia, então o gerenciamento de estresse influencia, então tudo influencia nessa questão da flora intestinal. Aí a pessoa diz, doutora, mas minha mãe não teve cuidado, eu nasci de parto cesárea, eu não amamentei, né, porque a amamentação também é uma coisa que influencia na flora intestinal, e o que eu faço agora? Tem jeito de você mudar os hábitos, né? Não é fácil. Demora mais, você mais. Sim, não é fácil, mas tem jeito, né? Não está perdido. Tem jeito de você mudar esses hábitos, melhorar essa alimentação, praticar exercício, para que você consiga, sim, ter essa flora intestinal melhor, esse reflorestamento e ter melhor chance, né, de uma saúde mais equilibrada. Em relação a essa parte também da resistência periférica à insulina, que um dos pilares dessa abordagem mais integrativa é a questão do exercício físico, a gente vê muitos pacientes, ainda mais, olha aí, a médica do esporte. Gente, vocês estão aqui com uma nutróloga, cirurgiã bariátrica, endócrino e médica do esporte na mesma live, assim. Tá legal. Integrativa. Sim, então assim, nessa questão da resistência periférica à insulina, até como médica do esporte, fala a tua opinião assim, porque tem muito paciente diabético que chega com a gente e acha que caminhar vai ser o suficiente. Então, conta um pouquinho em relação ao esporte, como que a gente pode estar fazendo entrar esse chip, essa nova apostila, esse novo chip, novo drive na cabeça dos pacientes diabéticos, que muitas vezes têm, às vezes, 50, 60 anos ou mais, que eles devem fazer algum outro tipo de exercício. Conta um pouquinho da tua abordagem aí, integrativa em relação ao esporte. Sim, essa questão da prática de exercício físico conta muito, né, dentro desse equilíbrio que a gente busca de glicose, melhora de resistência insulínica e outros fatores que influenciam também. Hoje a gente sabe que o exercício de fortalecimento muscular, a musculação é algo fundamental, tá? É algo que melhora essa resistência insulínica, é algo que te dá sustentação óssea, te dá melhora de equilíbrio, né? Então, a musculação, o músculo, ele é um órgão endócrino, tá? O músculo é reconhecido hoje como um órgão endócrino que produz estímulos, só
eu acho que até felizmente, né, Carol, ele é o único órgão endócrino que a gente precisa estimular. Os outros funcionam sem a nossa estímulo. Assim como há relativamente pouco tempo atrás, o intestino também foi reconhecido como um órgão endócrino. Ele produz enterohormônios, como o GLP-1, né, que é o glutamate peptídeo. E o músculo é um órgão endócrino também. O músculo é um órgão endócrino e exercício é remédio dentro do controle do diabetes também, tá? É claro que dentro de um mundo ideal, a gente deveria associar exercícios de fortalecimento muscular e exercícios que trabalhem condição cardiopulmonar também, que são os exercícios aeróbicos, né? Só que para a pessoa que não está fazendo nada, eu digo qualquer coisa, eu digo de uma consulta para outra, olha, qualquer coisa serve, tá? E não precisa... Eu digo que são os micro resultados. Ninguém vai sair de uma consulta de 1 hora e vai virar bodybuilder, né? Não tem como. São micro resultados. Comece com aquilo que você consegue, faça o melhor que você pode, nas condições que você tem atualmente, e você pode ir aos poucos, né, melhorando, nunca mais. Isso. Porque tem pessoas que às vezes não estão fazendo nada e querem começar no crossfit, não estão fazendo nada e querem começar correndo, não estão nem caminhando, querem começar correndo. Então comece devagar, no seu ritmo, fazendo 20 minutos que seja, que você consiga fazer 20 minutos, 30 minutos, 3 vezes por semana de qualquer coisa. De preferência, eu digo aos pacientes, aquilo que você gosta, tá? Porque o que você gosta, você faz e mantém, né? Aí depois, quando a pessoa já está vendo os benefícios, né? Vendo tudo que o exercício físico pode lhe proporcionar em melhora de qualidade de vida, a gente busca melhorias, né? A gente busca otimização. Então, assim, é por parte. Não adianta a gente querer, eu digo às vezes uma expressão que a gente usa lá no Nordeste, não adianta querer colocar a carruagem na frente dos bois, senão os bois não andam. Então vá devagar, vá no seu ritmo, de forma que você consiga fazer e manter, tá? E ver os benefícios dentro dessa questão na rotina também. Hoje eu atendi uma família que eles não sabiam se estavam felizes ou se estavam tristes, porque não tinham tido um resultado esperado, né, há mais de 6 meses, mas aí eles achavam que eles não sabiam se vinham na consulta hoje porque achavam que eu ia brigar. Aí eu falei, mas gente, não tô aqui para brigar, tô aqui para orientar, eu tô aqui inclusive para parabenizar que vocês estão aqui, pois vocês não desistiram. E quando eu fui fazer a investigação, a filha tinha parado de tomar refrigerante desde a consulta 6 meses atrás. Ótimo. A esposa, né? A esposa tinha parado de adoçar o cafezinho com açúcar e reduziu drasticamente o uso do leite. Ela toda hora tomava café com leite e açúcar, então ela tinha parado. E o marido tinha reduzido drasticamente a questão da bebida alcoólica. Então, assim, eu comemorei junto com eles esses micro resultados e dei parabéns por eles não terem desistido e continuarem vindo comigo, ainda querendo novas orientações, novas metas, ajustar os exames mais ainda, ajustar a suplementação. Aí eu dei várias orientações para eles darem um passinho a mais para frente em relação ao exercício. Então, eu acho que o papel do médico integrativo também é muito assim, não tá ali para julgar, não tá ali para brigar, tá ali para incentivar, para promover micro resultados, né? E justamente não ser aquele médico que praticamente não olha na cara do paciente e fala assim, você não fez nada, então toma aqui esse glifage, toma aqui esse Victoza e volte daqui a 6 meses. Porque o paciente se abraça naquela medicação e aí ele não controla a dieta. Se ele não controlar a dieta, se ele não fizer exercício, se ele não cuidar do sono, se ele não cuidar do intestino, ele vai só aumentar a dose da medicação ao longo do tempo, ter que associar a outras drogas, porque na verdade o controle glicêmico está muito relacionado à base dos cuidados, né? A base. Isso é tão importante a gente abordar
esse lidar, essa relação médico-paciente, porque isso faz total diferença dentro do tratamento, né? Muitas vezes a gente que cuida muito de pacientes com excesso de peso, com a questão do descontrole da glicose, os pacientes, por experiências passadas, deixam de vir em consultas achando que a doutora vai brigar, que não deu nada certo, e não sei o quê. E é muito pelo contrário, né? A gente está no papel como médica de incentivar, a gente está ali, o paciente, a pessoa, ela que está dirigindo o carro. A pessoa está dirigindo o carro e nós estamos ali de copilotas, né? Às vezes tem mais profissionais dentro e é certo ter nutricionista, é certo ter psicólogo, ajuda demais dentro do acompanhamento, educador físico. Quem mais entrar dentro deste carro está entrando para auxiliar, para incentivar, né? Então a gente como médico sair do nosso pedestal, né? Sair desse pedestal do médico que é o dono da verdade. Isso já, acho que assim, é uma medicina que é ultrapassada, porque essa medicina não dá resultado, tá? Para ninguém, nem para o médico, nem para o paciente. E você incentivar verdadeiramente seu paciente a pequena... Eita, não sei se a Irlena caiu para vocês, mas deixa eu ver aqui. Gente, a gente precisa responder a do Victosa. Remédio para diabetes como Victosa auxilia no emagrecimento? Se vocês estiverem me ouvindo ainda, se eu estiver ao vivo, alguém me dá um retorno aí. Então, assim, Patrícia, tá ouvindo, né? Olha, a Irlena caiu. Em relação ao Victosa, ele é dessa classe dos medicamentos. Eu queria muito que a Irlena falasse, por ela ser endócrino. E deixa eu colocar aqui. Ai! Então, essa questão do Victosa é uma canetinha de aplicação subcutânea de um medicamento ali análogo desse GLP-1. Então, o que foi percebido? Oi, Helena, vamos de novo. O que foi percebido? Que os pacientes que eram diabéticos, que faziam uso dessa medicação, eles acabavam perdendo peso como um efeito colateral. E aí, então a perda de peso que acontece com o uso do Victosa acaba sendo um efeito colateral do medicamento. Conta pra gente, Helena, a tua experiência com o Victosa, porque a Dani está perguntando se essas medicações para o diabetes auxiliam no emagrecimento. Conta como foi esse link, como que foi feito esse link, né? A medicação que era usada foi criada para pacientes diabéticos, porque estimulam o pâncreas a produzir mais insulina. E aí, como que chegou no que está acontecendo hoje em dia, que é um uso meio que off-label, até que não é mais, né? Para o emagrecimento em si. Sim, a medicação com o nome de Victosa, né, a base dela é o liraglutida, né, que é uma medicação que já tem algum tempo no mercado, tá? E foi iniciado o uso dessa classe de medicamentos nos pacientes diabéticos e foram vistos que esses pacientes têm muito boa resposta em questão de emagrecimento também. Linkando essa questão do emagrecimento com o intestino, né, Carol, como você estava comentando ainda há pouco também, que favorece esse intestino, ele faz um link com o cérebro, que aumenta os hormônios da saciedade e diminui os da fome. A ação principal da liraglutida, que tem o Victosa, e agora a gente tem o Saxenda, né, também no mercado, liberado para a obesidade, mas é o mesmo medicamento, ele funciona nesse sentido. Então, de aumentar, de promover essa maior saciedade, além de melhorar o metabolismo de colesterol, obviamente da glicose, né, fazer esse processo também metabólico dentro do organismo. São medicações muito modernas dentro do tratamento do diabetes e do emagrecimento também, tá? E que nos trazem, hoje os estudos mostram que essa classe de medicamentos nos traz um benefício a mais do que o emagrecimento, a mais do que o controle da glicose. Temos esse benefício também para pacientes diabéticos na prevenção de doença renal
e prevenção secundária, por enquanto só secundária. O que é uma prevenção secundária? De doenças cardiovasculares. Que isso? É o paciente que já teve um infarto, por exemplo, ele tem uma menor chance de ter um outro episódio, tá? Mas tudo indica que isso daí é uma prevenção que pode também, a médio e longo prazo, ser descoberta do nível primário também, ou seja, prevenir a pessoa de ter um infarto, tá? Lembrando que o uso de medicamentos, seja no emagrecimento ou no controle do diabetes, ele é um dos pilares dentro do processo, tá? A gente precisa estabilizar todos os outros pilares também, incentivar os demais pilares para que a gente tenha até mais benefício com o uso da medicação, inclusive. E porque o uso da medicação, como estimula muito o GLP-1, e aí dá um pouco de gastroparesia, ou seja, você pode, dependendo da dose, chegar a ter assim, náuseas e enjoo por uma má digestão, o estômago ele fica mais paradão, isso que é a gastroparesia. E isso reduz a grelina, né? O aumento do GLP-1 reduz a grelina, que é o hormônio da fome. Então, a pessoa sente um pouco menos de fome e fica com a sensação de que a comida está no estômago por mais tempo, podendo gerar um certo enjoo, náusea e até vômito, dependendo da dose que a pessoa esteja usando. E, então, sempre tem que ser feito com orientação médica, né, Irlena? Porque, por exemplo, tem pessoas que se alimentam muito mal, que não tem o mínimo de educação alimentar. Então, às vezes, faz só café da manhã, almoço e jantar, regado a muito carboidrato, assim, pouca comida de verdade, poucas fibras. E com o uso da medicação, acabam comendo menos ainda, fazendo uma dieta muito hipocalórica, hipoproteica, e no processo de emagrecimento perder muita massa muscular e levando a um processo a longo prazo, levando a um processo que a gente chama de sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Então, às vezes, já é um paciente idoso que não tem muita massa muscular, começa a apresentar o diabetes, aí você introduz uma medicação que reduz o apetite e aí aquele paciente ele vai piorar o grau da sarcopenia. Então tem que ser muito bem, as peças do quebra-cabeça, elas têm que ser muito bem encaixadas pela equipe multiprofissional de médico, nutricionista, né, o educador físico, para que o paciente realmente se beneficie do uso da medicação. Então, ó, você vai tomar a medicação aqui, mas a sua dieta tem que ter esses nutrientes, nesse horário. Você não deve comer, deve evitar os alimentos assim, de alta carga glicêmica. Você tem que fazer o exercício, fazer o uso de um suplemento, alguma coisa, para priorizar um ganho de massa muscular, porque quanto mais massa muscular, mais miocinas, mais ativação desse órgão endócrino e mais o paciente vai melhorar essa resistência periférica e um dia talvez não precisar usar mais o medicamento, né? Porque, de repente, o medicamento pode ser utilizado como uma bengala por um tempo, enquanto o paciente não tem a doença num ponto mais grave, né? Num grau mais grave. Alô? Oi, tô ouvindo, Carol. Sim, enquanto o paciente não tem uma doença mais grave. Assim, existem vários estágios da doença, do diabetes, né? Então, tem o pré-diabetes. Conta um pouquinho pra gente do pré-diabetes, depois a diabetes doença. Quem tem pouco tempo de doença, muito tempo de doença. Tem gente que não adianta nada, tem que entrar com insulina. Tem gente que pode ser candidata a cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica. Então, tem muita coisa, né? É um tema meio que gigante. Independente, né, do estágio que está o diabetes, se é um pré-diabetes, se é um diabetes diagnóstico inicial, se é um paciente diabético que às vezes tem indicação de cirurgia metabólica, da cirurgia bariátrica, os pilares, eles são os mesmos. Então, não muda os pilares em relação a esse tratamento, a esse plano de cuidados. Agora, a boa notícia que a gente tem, Carol, que você já deve saber, é que o diabetes, antigamente a gente dizia, ó, você tem o diagnóstico do diabetes, é uma doença crônica que você vai precisar cuidar pela vida inteira e não sei o que e tal. Hoje, a gente sabe, tá,
que nessa fase inicial de tratamento, de descoberta do diagnóstico, pelo menos até 6, 8 anos de descoberta, né, você com perdas de peso efetivas de 10%, 15%, principalmente do peso corporal, você pode, inclusive, reverter o quadro de um pré-diabetes, reverter o quadro até mesmo de um diabetes já instalado, tá? E ficar com glicose normal e sem medicamento, né? Então, você tem essa possibilidade de, entre aspas, uma cura do seu diabetes se você conseguir, através de mudanças de hábito, de mudanças comportamentais, fazer esse processo ter esse processo de emagrecimento e melhora da sua saúde também. Então, o diabetes, ele ainda não tem cura, mas tem controle e tem remissão. Então, a cura do diabetes, ela está no seu controle, seja com medicamentos ou não, tá? Tudo focando essa melhora da qualidade de vida, controle do peso, porque não dá para a gente falar em diabetes tipo 2 sem falar em emagrecimento também, tá? Antigamente, existia muito isso, focava-se apenas na glicose, né? Se a glicose estivesse normal, o resto... Não, era o resto, vamos colocar assim, não tinha tanta relevância, tanta importância. Hoje não. Hoje a gente sabe que o complemento do controle do peso, do controle do colesterol, do controle da pressão, de todos os pilares que a gente já falou, de sono, intestino, hidratação, gerenciamento de estresse, tudo, exatamente tudo importa dentro do acompanhamento. Isso, deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Michele perguntando: glicose alta pode desencadear inflamações ginecológicas? Quais? Sim, sim. A glicemia alta, ela gera um processo, um turbilhão inflamatório muito grande dentro do organismo, tá? Por isso que os pacientes portadores de diabéticos também pertencem ao grupo de risco em relação ao COVID, né, por conta desse padrão inflamatório que existe. Quando a glicose está descompensada, né, a Michele perguntou, tá, Michele? Quando a glicose está descompensada em níveis muito altos, um dos sintomas, um dos sinais e sintomas que ocorrem é o aparecimento de infecções vaginais, seja infecções candidíase, né, fungos, né, causando alterações de corrimento, seja infecção urinária, tá? Então, há sim essa ligação quando a glicose está descompensada. Exato. Inclusive, teve uma outra seguidora que perguntou esses dias, e aí eu falei, porque ela perguntou uma coisa semelhante a essa. E eu falei assim, bom, a primeira coisa a fazer, falou de candidíase de repetição. Eu falei, primeira coisa a fazer, porque a cândida é um fungo que faz parte da vagina da mulher, mas numa quantidade ali normal, ela é saprófita, né? Tá? Sim, protege, né? A gente vivendo a princípio e união ali sem causar malefícios ao hospedeiro. Só que quando ela encontra condições ideais de se multiplicar, ela se multiplica. E isso acontece com uma glicemia extremamente alta. Esse excesso de glicose serve como um meio de cultura, um pH que favorece também essa replicação desses fungos, juntando com a questão da disbiose intestinal, onde não tem bactérias boas suficientes para competir por alimento com esses fungos. E a temperatura de alguns lugares, né? Esse ambiente muito quente, úmido, uso das vestimentas que deixem o local lá muito acalorado. Então tem que ter essa melhora da alimentação, essa melhora da resistência insulínica. Então sim, né? O diabetes pode. E a alimentação, às vezes é preciso utilizar um antifúngico, mas se você não cuidar da causa, sempre vai estar voltando, vai estar de repetição. Então tem que ir cuidando de todos os pilares para tentar evitar que volte. Vou pegar uma outra aqui também. Ô, Carol, esses dias, te contar um caso de uma paciente, atendi uma paciente, comecei a ir na telemedicina com ela, né, e agora ela está no consultório presencial. A queixa dela, você sabe qual era? Lesões pelo corpo, na cabeça ferida, o corpo cheio de lesões e lesões em região genital também. E essa paciente já tinha passado em N dermatologistas, tá?
fazendo tratamento, às vezes com corticoide tópico, usando medicamentos, usando shampoo e nada resolvia. Sabe quanto que estava a glicose dela? Acima de quase 400. O primeiro valor de glicose era 402, era 400 e um pouquinho. E aí a gente de imediato já começou as mudanças, né, os pilares de mudança e insulina para a paciente. Essa paciente, 15 dias depois, voltou no consultório, tá? Com as lesões 70% cicatrizadas, fechadas, e ela disse até, inclusive, ela disse, doutor, eu destravei, eu estava travada, eu ia no supermercado e eu me sentia cansada, né? Parece que as minhas pernas não andavam como eu gostaria. Então, muito obrigada, tipo assim, pelo uso da insulina, que a gente sabe que a insulina é um tratamento muito potente também, porque é um hormônio que todos nós precisamos. Eu, você, Carol, todo mundo precisa da insulina. E é muito importante a gente tirar esse estigma do uso da insulina, porque ela é a principal, ela é a única fonte que pega a célula, ela joga essa glicose que está alta dentro do nosso tanque de gasolina, que é a célula. A insulina abre essa porta para que essa glicose entre e possa produzir energia, porque senão a gente não estaria nem conversando aqui, se a gente não tivesse insulina para poder fazer esse serviço, né? Então, se a gente não tem insulina que faça isso, como ocorre nos pacientes diabéticos tipo 1, que precisam repor a vida inteira, ou então, como é mais comum nos pacientes diabéticos tipo 2, a gente até tem insulina, mas ela não está conseguindo agir por conta da resistência que existe, né? A gente precisa cuidar, tá? E às vezes o paciente começa a insulina, por exemplo, vai ser inclusive o caso dessa paciente, iniciou a insulina, tirou esse excesso, e vamos dizer, limpou esse excesso de glicose e os órgãos voltaram a funcionar. O pâncreas voltou a funcionar, o fígado voltou a funcionar, o intestino voltou a funcionar, o músculo voltou a funcionar, e daqui a pouco, provavelmente, ela vai ficar sem insulina. Então, assim, a insulina é um medicamento potente, inclusive ano que vem a insulina vai fazer 100 anos, e é um orgulho muito grande para nós, porque a insulina realmente salva vidas, e é um medicamento maravilhoso dentro do acompanhamento para quem precisa, tá? Do diabetes. Na verdade, a insulina é um hormônio que a gente produz, Nosso, né? isso. É um hormônio nosso. A insulina é de Deus, praticamente. Só que tem tanta gente que usa, por exemplo, melatonina, que também é um hormônio nosso e às vezes usa. Nossa. E aí, com uma boa orientação profissional, né, a insulina ela pode ter sim as suas indicações quando a pessoa não está conseguindo. Nós somos metabolizadores de glicose, essencialmente, né? Na nossa essência, somos metabolizadores de glicose. Então, quando existe algum problema na insulina, a gente precisa corrigir, seja uma resistência periférica, algum problema metabólico, genético. O fato é que, putz, essa paciente deve ter ficado muito feliz, né? Já deve ter gastado rios de dinheiro com shampoo, com corticoide, com não sei o quê. E, na verdade, ela estava com a glicemia alterada. Outra coisa que eu ia te perguntar até em relação a essa questão da insulina, com essa paciente jovem e tudo, que é um dos fatores que eu peço insulina para os meus pacientes, a dosagem de insulina para os meus pacientes também, porque às vezes a gente vê o paciente com uma insulina super alta, né? E aí já vê que existe a resistência periférica à insulina, mas também a gente precisa muito tentar medir a função desse pâncreas, porque assim, atende muito paciente pré-operatório de bariátrica e muitos pacientes perguntando sobre cirurgia metabólica. Ah, qual é a diferença? Não sei o que, eu explico que a cirurgia metabólica tem um foco maior no controle glicêmico do que na obesidade em si. Então, é uma cirurgia para pacientes que têm o IMC ali de obesidade grau 1, de 30 a 35, com o problema do controle glicêmico. Mas a gente tem um pulo do gato, que é tentar medir a função daquele pâncreas. Quanto tempo que o paciente tem de doença, de diabetes instalado, quantos anos já faz de tratamento, se é insulino dependente ou não. E aí a gente pede um examezinho, que é o peptídeo C. Eu não sei na tua prática ou também o que a Sociedade de Endocrinologia fala
em relação a fazer algum acompanhamento dos pacientes diabéticos em relação ao peptídeo C para medir se eles ainda têm ou não função de célula beta. Como é que isso funciona? Sim, Eu peço o peptídeo C só quando eu quero saber se a cirurgia metabólica vai valer a pena ou não para o paciente. Eu não sei como funciona para vocês em relação ao acompanhamento do diabetes. sim, a gente não pede o peptídeo C de rotina, não, como você está falando, né? Não há essa necessidade, até porque a clínica do paciente, a história do paciente nos diz muito mais, né? Mas é um exame que a gente faz, sim, complementar, né? Para que a gente veja como que está essa reserva de produção de insulina pelo pâncreas. Porque quando a gente fala em cirurgia metabólica, a gente precisa ter o paciente que está acima do peso, né? O paciente que tem reserva de insulina ainda para poder compensar esse controle da glicose. Porque se é um paciente que já tem muitos anos de diabetes, né, muitas vezes usa até insulina já dentro do seu tratamento, que esse peptídeo C, que a gente avalia essa reserva de estar baixo, esse paciente a gente precisa reavaliar, porque talvez ele não se beneficie nesse ponto do controle da glicose em relação a cura, né? Porque os pacientes às vezes vão para a cirurgia metabólica no objetivo de não ter mais o diabetes e muitos não realmente se beneficiam disso, né? Muitos pacientes às vezes largam o medicamento no segundo, terceiro, quarto dia de evolução pós-operatória e ficam muito bem, tá? Mas, como você está falando, né, Carol, tem a sua indicação, a gente usa sim o peptídeo C nesse momento, a gente usa às vezes quando a gente vê que o paciente está tendo falha no processo, a glicose não está bem compensada, então para avaliar a reserva pelo pâncreas, que o pâncreas é o órgão que produz a nossa insulina, a minha, a sua e da pessoa que também é portadora de diabetes. Se esse órgão ele está muito sobrecarregado, né, o excesso de peso, ele causa essa resistência. Então, o pâncreas, de forma muito inteligente, ele aumenta a produção de insulina. E aí, às vezes, dose a insulina, ela está mais alta, né, no paciente que está acima do peso. Tem um momento que o pâncreas diz, eu não quero mais trabalhar, chega, já deu, já quero me aposentar. Então, é nesse momento que realmente a gente, muitas vezes, acontece a alteração da glicose e já abre um diagnóstico, seja de um pré ou de um diabetes instalado, e precisamos cuidar, porque esse órgão, às vezes, ele é bonzinho, às vezes ele volta a funcionar também, né? Ele volta a funcionar. Quando dá um descanso, umas férias para ele, ele volta a funcionar. E esse time é muito importante a gente ter. Isso. Deixa eu ver assim. Ah, tem uma pergunta aqui interessante. Pergunta bem de paraense. Olha lá, dona Paula. Deve ser quem? Quem possui diabetes tipo 2 pode tomar açaí? Oh. Eu sou paraense, eu vou dizer que não. Eu não posso dizer que não. Acontece que o açaí, ele é uma fruta, né, que tem um nível de um índice glicêmico alto, né, ele é muito calórico, ele é muito energético. Só que o problema, Carol, não é a fruta, não é o açaí em si, né? A questão é o que acompanha o açaí. É o açúcar que se adiciona, é a farinha de tapioca, que é de uma delícia a gente colocar também, é muitas vezes a fritura que vem junto. Então, assim, o açaí, ele é natural, ele é um ótimo. Farinha de Bragança. A farinha de Bragança, que também é uma delícia. Então, para nós paraenses, eu moro fora, eu sabia que eu morando fora, eu consumo mais açaí do que aí, quando eu moro aí. Porque eu sinto eu sinto falta. Mas a gente que é paraense, que gosta do nosso açaí, que ele tem um poder energético muito grande, né? E ele é super natural, a gente tem que ter esse cuidado nessa questão da adição, do que a gente adiciona ao açaí. Isso. Aí a Sansanzinha, Isadora, tá vendo? Açaí só com granola faz mal? Eu sempre digo aqui, nenhum alimento, meu Deus, alimento de Deus, que Deus fez, né? Faz bem, faz mal. Tudo tem a ver com a quantidade e a frequência que você come.
Agora, fazer mal, Sim. ninguém vai morrer de tomar açaí com um pouco de granola. E tanto que os bons nutricionistas, eles conseguem fazer cálculos de encaixar aquela quantidade de caloria, de carboidrato na tua dieta, sempre relacionando, por exemplo, condicionando a prática de algum exercício físico, colocando num horário do dia que seja menos prejudicial, que você vai gastar esse excesso de energia. Então, não faz mal, não. Não existe, né, Carol? É bom a gente passar essa informação, que não existe alimento anjo nem demônio, né? Tudo, como você falou, depende desse equilíbrio e da rotina alimentar que se tem. Eu sempre falo, às vezes, para os pacientes, que o prazer de comer, ele também é saudável. Mesmo que, às vezes, não seja uma coisa saudável, mas o prazer que proporciona você estar em família, você estar com amigos, né? Porque tem muito a cultura da questão alimentar ligado à nossa cultura também. Então, a gente não pode tirar esse prazer das pessoas. Agora, assim, o dia a dia é o que mais conta dentro de uma alimentação mais balanceada. Então, o dia a dia que você precisa realmente ter uma rotina alimentar mais saudável. Uma grande polêmica entre os pacientes com diabetes é a questão do pão, né? Do querido pão, os carboidratos, né? Mais refinados. A gente sabe que pão, pizza, hambúrguer, refrigerante, tudo isso são batata frita, tudo isso são carboidratos que absorvem muito rápido pelo organismo, né? Dá um pico de glicose, sim, tá? Mas que você precisa ter esse equilíbrio. Eu digo para os meus pacientes, não ponha o pão como uma obrigação na sua rotina, tá? Tire essa obrigação da sua rotina. Faça outro tipo de obrigação, né? Não ponha o pão como obrigação. E aí você substituindo por carboidratos melhores, com mais fibras, tipo aipim, banana da terra, aí é macaxeira, né? Eu falei aipim porque eu já tô do Sudeste, mas é macaxeira, Sim, banana da terra, inhame, batata batata doce. doce, sabe? São carboidratos melhores que você pode substituir pelo pão. Pode também, se quiser comer o pão, come pão com ovo, agrega uma proteína junto, né? Então, assim, são estratégias que a gente precisa melhorar no dia a dia e tirar aquele pão, café com leite, pão com manteiga de manhã, no lanche da tarde, muitas vezes à noite também. Aí isso realmente não faz bem, não. Aí não dá, né? Tem De essa 8 em outra que 8 eu tinha horas. De 8 em colocado 8 horas não aqui. é legal. A Vanessa perguntou se a glicemia, ou a glicose de 105 em jejum, é indicativo de diabetes ou pré-diabetes. Nesse valor, Vanessa, é pré-diabetes, tá? O pré-diabetes é entre 100 e 125, tá? Então, 105 é um diagnóstico de um pré-diabetes, mas, às vezes, quando faz uma hemoglobina glicada, né, que é o exame da média dos últimos 3 meses, ou até mesmo faz aquele teste do líquido doce, pode ser que já dê um valor mais alto, um valor intermediário. Então, realmente é aconselhado você procurar um profissional para lhe orientar, fazer alguns exames a mais para que você dê início já ao seu tratamento. Mas 105 glicose de jejum é considerado, a princípio, pré-diabetes. É a lâmpada piscando, a É lâmpada a está lâmpada piscando. piscando. É. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem várias. Tem aqui a Marcele perguntando, ó, pão ou tapioca? A carga glicêmica é a mesma, pessoal. Tem que usar com sabedoria. Sabe o que eu falo para os meus pacientes? Carboidrato é uma fonte de energia. Então, prefira usar essa fonte de energia ao redor dos períodos que você está fazendo um exercício físico. Porque daí você vai gastar. E aí não vai ter problema. Se você comer antes, você vai gastar. Se você comer depois, vai servir para repor a energia do músculo que gastou. Agora, se você ficar se entupindo de pão com tapioca, ficar com o traseiro sentado, deitado o dia inteiro, só vai servir para dar o pico de insulina, de glicemia. É questão, a tapioca, ela ficou muito famosa, né? Eu também sou paraense, também tenho herança nordestina, então não vou falar mal da tapioca. Mas a Não, tapioca ficou muito famosa, ela ficou eu muito como famosa quase como um todo dia. substituto. Então, ela ficou muito famosa como um substituto saudável, né, do pão.
Só que a gente sabe que a tapioca, os valores nutritivos dela, se a gente for levar em consideração somente o valor nutritivo, ela é semelhante ou até mesmo um pouquinho pior em termos de fibra que o pão, tá? Só que você tem alternativas, né? Você coloca essa tapioca, joga chia, joga linhaça, joga gergelim, põe dentro da tapioca ovo, queijo branco, sabe? Então, assim... O meu vício da semana, tem umas 2 semanas que eu tô viciada na tapioca, que é o meu pós-treino. Aí, na tapioca, com queijo, uma fatia de queijo, jambu, tomate e jambu. Nossa, tá muito bom. E o meu whey, fica muito bom. Ou seja, delícia, tem carboidrato, tem gordura boa, tem fibra, tem vegetais, tomate, jambu. Então, ótimo, os micronutrientes. Assim você faz inveja, Carol. Assim você tá fazendo inveja pros paraenses que estão fora. Tapioca com jambu e queijo coalho. Meu Deus, é muito bom. Então, na verdade, a gente não endemoniza nenhum alimento, né? Ah, não pode. Mas óbvio que o equilíbrio está muito relacionado a também fazer o exercício para gastar um pouco dessa caloria, desse pico glicêmico, juntar com uma proteína, com uma gordura, uma fibra, para que a velocidade de absorção desse carboidrato seja mais lenta. Mais lenta. Isso. Certo? Isso aí. Ótimo. Tem mais uma aqui. Tem uma pergunta interessante do Luiz Basílio. E o pessoal que usa metformina para emagrecer? Sim, legal. A metformina, ela tem 60 anos já de estudo de vida, né, dentro do tratamento do diabetes. Apesar das medicações moderníssimas que chegaram no plano de cuidado nos últimos 10 anos, ainda né, até por uma questão de custo também dos benefícios que ela tem dentro dessa questão da resistência insulínica, a primeira linha em termos medicamentosos no controle do diabetes. A metformina, que em relação à questão do peso, tá? Ela não é um medicamento para perda de peso. Mas, na medida em que ela melhora essa resistência insulínica, ela também favorece esse processo de emagrecimento, tá? Não é que ela seja para perder peso, mas ela favorece. Ou se ela não, pelo menos não ganha, tá? Porque tem alguns medicamentos que inclusive ganham peso, ela não. Ela no mínimo favorece essa perda de peso e ajuda muito nesse processo de resistência insulínica. E a metformina, ela é uma medicação tão estudada que ela, inclusive, Carol, está sendo estudada para a questão de tratamento do câncer, doenças autoimunes, sabe? Prevenção de demência. Então, assim, eu tinha uma professora, a chefe da minha residência de endocrinologia, do diabetes, da parte de diabetes, ela dizia que a metformina tinha que estar na água. Mas olha, a gente sabe que tudo tem a sua indicação, né? Também não é para sair tomando metformina aí não, viu, pessoal? Tudo tem uma indicação. O Dr. Minuzzi, ele fala muito da metformina para longevidade, pelo estímulo da MPK. Ele fala da melhora do metabolismo hepático dessa gordura visceral. Então, por isso seria um coadjuvante no emagrecimento para quem tem muita gordura visceral. E uma coisa também que eu já li em vários artigos é que a metformina é um coadjuvante na melhora da microbiota intestinal, pois o seu uso está relacionado ao aumento da Akkermansia mucinífera, que é uma cepa probiótica que está presente nas fezes dos indivíduos magros, né? Sim. Então, pacientes que têm uma microbiota diversificada e tudo, a maioria dos pacientes magros tem essa bactéria na sua composição de microbiota, que é a Akkermansia mucinífera, e alguns estudos têm relacionado, então isso é uma coisa bem relativamente recente, que eu acho que vem vários estudos por aí, como uma perspectiva futura, essa questão do uso da metformina como uma coadjuvante de melhora da microbiota e que aumenta essa Akkermansia mucinífera. A gente ainda vai ouvir falar muito dessa cepa probiótica, Akkermansia mucinífera. Tem o professor Mário Saad, ele é de Campinas, da Unicamp.
ele estuda muito essa questão da metformina e a flora intestinal, e ela mostra-se muito benéfica realmente nessa questão de microbiota, né? Apesar de ainda não ter nada sedimentado em relação a isso, mas é mais um benefício que a metformina pode trazer. Não tem nada ainda, tipo, nível A de evidência, que seja consenso para uso, mas são perspectivas futuras muito assim, sólidas, que isso tem grupo estudando isso, né, o efeito da metformina em relação à microbiota, a Quercúncia mucinífila, e a gente já ouviu até blogueira, né, falando da microbiota do magro, foi... Oh, meu Deus! Enfim, isso não sei se tu lembra dessa história, mas foi meio chocante. Mas isso é muito... São pesquisas relativamente novas, mas como a tua professora mesmo falou, né? Ela acha que a metformina tinha que estar na água, né? E o doutor Minuto falou que a metformina é o novo AS. A metformina era tudo, toma um AS. E agora é metformina. Mas tem que ser usado com cautela, né? Por exemplo, a pessoa está fazendo uma dieta muito low carb, e ainda associa uma metformina, correr o risco de ter uma hipoglicemia aí na rua. Então, assim, só correr o risco, mas é um medicamento estudado há mais de 60 anos e relativamente seguro, né, Irlena? É muito, Carol. Inclusive, na farmácia sem orientação, sem receita. A metformina, ela tem 60 anos de estudo, né, de mercado, tá? Inclusive, é uma medicação que pouco favorece hipoglicemia também. Ela não tem muita relação com hipoglicemia, não. Muitas vezes os pacientes até perguntam, mas não tem essa relação. E outra coisa, é barata, né? Está amplamente disponível no SUS, então, assim, é uma medicação muito boa, tá? Só que, como eu falei, você falou, enfatizou, tem a sua indicação, tem suas contraindicações, tem seus efeitos colaterais, então tem que realmente fazer uma avaliação e acompanhamento médico regular para usar. Amiga, acho que a gente até já passou no nosso horário, o Instagram nunca tinha deixado eu ficar mais de 1 hora numa live. Tá bonzinho, né? O Instagram tá bonzinho hoje. Assim, antigamente o Instagram fazia assim, tchau, cala a boca. Mas eu vou agora dar mentoria para as minhas alunas de mentoria de emagrecimento. Doutora Irlena também fala muito de emagrecimento, de diabetes, gente, muita informação bacana. Eu vou ver até se eu consigo falar com a Flavinha, porque ela também é endocrinologista, era da nossa turma, também fala de emagrecimento. Quem sabe a gente não forma um time legal e vem trazer informação de qualidade aí para essa galera, né? Vai ser um prazer, viu? A Flavinha também, nossa grande amiga aí da faculdade, né? Então, um prazer, viu, Carol? Obrigada pelo convite, tá? Eu vou aproveitar e vou convidar todos amanhã, toda quinta, eu tenho agora a quinta do diabetes. Toda quinta-feira, 7 e 7 da manhã, eu faço uma live para os pacientes, pessoas, né, que me acompanham também. Então, tem o seu convite. Quantas vezes precisar, a gente está aí à disposição também. Obrigada a todos que acompanharam aqui. E boa mentoria aí para você, bom curso. Pois é, vai começar daqui a pouco. Irlena, um beijo no teu pai, na Irlana, tua irmã que foi minha aluna. Legal, Irlana. Ótimo. Todo mundo. Beijo na Obrigada, família, Carol. nas crianças, no marido, todo mundo. Um beijão. Obrigada, um beijo no seu samuraizinho. Um beijo no seu samuraizinho também, todos da sua família, viu? Um beijão, fica com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.